Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu tenho um conto bem especial para vocês. Mas antes, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você receber informações de outros vídeos que a gente vai trazer para vocês. Beleza? Então vamos lá para o nosso caos. Esse caos, ele se passou há muitos anos atrás, num local bem longínquo desse sertãozão do nosso Brasil. Ele se passou num povoado muito tranquilo. Viviam poucas pessoas, todo mundo se conhecia e eram meio aparentados, como era um costume antigo dos vilarejos mais afastados no começo do século passado. Quando alguém ficava doente, precisava recorrer às benzedeiras, aos curadores, ou até pegar uma carroça e andar muitos quilômetros para se tratar na cidade mais próxima. Mas isso só era possível para aquelas pessoas que tinham um pouco mais de dinheiro. E foi justamente uma família das mais abastadas da cidade que resolveu levar um médico para aquelas bandas, depois que a filha recém-casada dos patriarcas engravidou numa situação bem difícil. Era uma gestação bem delicada. A moça tinha uma saúde muito frágil. O pai queria mandar ela para a cidade, mas nem ela e nem a mãe queria que ela fosse, porque ela preferia que a filha ficasse debaixo de suas asas para que ela pudesse ter todo o cuidado necessário durante todo o processo de gestação. Foi então que o casal dos patriarcas resolveu procurar um médico para que ele pudesse ficar por lá na cidade e, ao mesmo tempo, cuidar do bebê e da família até que o bebê nascesse. E para isso, o avô da criança pagou para que saíssem classificados em jornais de várias cidades ali na região, oferecendo casa e dinheiro para qualquer formado em medicina, independentemente do tempo de profissão, desde que quisesse ficar e tratar da filha do casal. Passou mais ou menos umas 2 semanas, apareceu um homem, nem muito velho, nem muito moço, magro, alto, é meio pálido. No começo o pessoal achou muito estranho, um médico com cara de doente, e essa estranheza só aumentou quando eles foram cumprimentar o médico, pois perceberam que sua pele era fria como a de um cadáver. O homem se apresentou e disse que ele era formado em medicina fora do país, e que tinha como costume de vida andar pelos lugares tratando as pessoas nos mais remotos cantos desse mundo, pois era uma promessa que sua mãe havia feito para salvar a sua vida, pois quando ele ainda era criança passou por uma doença terrível. E ele justificava que essa moléstia que lhe foi cometido acabou deixando ele com algumas sequelas, como uma leve anemia, pressão baixa, a ponto de proibi-lo andar no sol pleno, sem proteção e que deixava até um pouco com frio. O patriarca da família queria provas de que ele realmente era um doutor em medicina, e ficou maravilhado quando viu sua maleta de médico cheia de instrumentos e frascos. Logo se animou e deixou a desconfiança de lado. Não poderia mesmo escolher muito, apesar do jeito estranho, totalmente justificado pela tal doença de infância. Parecia ser um rapaz culto, educado e sábio. Foi logo apresentando a casa onde ele iria morar. Na parte de baixo seria a clínica e na parte de cima seria a casa dele. O pessoal da cidade, que adorava fazer uma fofoca, ficava muito impressionado com o homem que andava todo coberto e de sombrinha nas raras vezes em que saía da casa durante o dia, e depois de um tempo, nem estranhavam mais seus passeios noturnos, principalmente nas matas próximas, onde ele dizia que iria buscar ervas para seus medicamentos. Apesar de tudo isso, era um médico adorável, gentil, tratava todos com muito respeito, aceitava até inclusive pequenos animais e alimentos como pagamento. E foi graças aos seus conhecimentos a gestação foi chegando ao fim sem intercorrências, e a qualquer momento o bebê poderia nascer. E foi numa noite de ventania que o bebê escolheu para vir ao mundo. O médico foi chamado às pressas e encontrou a mulher sentindo fortes dores. Tentou ajudar num parto normal, mas o bebê estava atravessado e a moça estava muito cansada. Foi então que ele explicou que seria necessário uma cirurgia para tirar o bebê. Ele entregou para a mãe da gestante uma garrafinha com um líquido, pediu que ela desse para a filha beber. E assim que a moça fechou os olhos, ele pegou o seu bisturi e começou o procedimento. O bebê nasceu e a avó pegou a criança, pois a mãe ainda dormia. Após costurar a barriga da jovem senhora, ele pegou todos os instrumentos e foi até a bacia do lavatório. E foi aí que algo muito estranho aconteceu. A avó, totalmente distraída com seu netinho, não percebeu que sua filha tinha acordado e estava prestando atenção no médico, que ao invés de limpar os bisturis na água ou num pano, os lambia como se fossem colheres com doce. Mas ainda sob o efeito da medicação, ela não conseguia falar e muito menos gritar. Apenas testemunhou horrorizada ao médico limpar seu sangue com a língua. Quando enfim,
Estava apenas ela com sua mãe. Após sua voz voltar, ela contou o que viu, e na hora sua mãe, muito agradecida ao médico que salvara sua filha, disse que provavelmente foi o efeito da anestesia que o médico deu para ela beber. Não contente, ela replicou tudo ao seu marido, que também disse que eram histerias femininas e que não ia levar nada a sério. Sozinha com essa lembrança, chegou por um momento a cogitar que fossem coisas de sua cabeça. Mas uma noite de muito calor, quando seu filho ainda não havia perdido o toco de umbigo, ela ouviu um barulho como se fossem asas de uma ave muito grande pousar dentro de sua casa. Saiu de seu quarto e foi pé ante pé até o local onde ela ouviu o barulho, e era justamente o quarto do bebê. E ela viu entre as sombras da noite uma criatura grotesca, alta, encurvada, com garras no lugar dos dedos, e o nariz parecia o focinho de um morcego. Ao se aproximar com a lamparina, viu que essa criatura se deliciava sugando o sangue de seu bebê através do toco do cordão umbilical, e parecia nem percebê-lo, mas o seu susto foi tão grande que ela gritou. Aquela coisa se assustou, derrubou o bebê no chão e saiu voando com grandes asas de morcego para a direção da mata. O bebê ficou bem, apesar do que sofreu. Na mesma noite foram atrás dessa criatura, mas ela sumiu juntamente com o tal médico, que ninguém viu sair de casa, mas desapareceu sem deixar rastro. Todo mundo na região acreditava que se tratava de um vampiro, ou encourado, e acabou iludindo a família atrás do sangue fresco de um bebê pagão. E vocês? Acreditam na existência desses seres? Já ouviram histórias assim? Se quiserem nos mandar os relatos, nós narraremos nos próximos vídeos. Escrevam nos comentários ou mandem no e-mail na descrição do vídeo. E até o próximo vídeo. Boa noite.